porque eu não tô aqui pra julgar o gosto de ninguém, apenas para criticar. Mr. Plankton simplesmente revolucionou toda a indústria do entretenimento ao redefinir o significado do gênero comédia romântica. Simplesmente eles criaram um dark romance açucarado em que o ex sequestra a ex-namorada dele no dia do casamento dela e aparentemente isso atraiu muito atenção e diversos fãs brasileiros adoraram o plot do dorama, o que me fez realmente questionar a saúde mental de vocês, assim. Com qual frequência vocês vão na terapia, de verdade? Brincadeiras à parte, né, pessoal? Porque eu não tô aqui pra julgar o gosto de ninguém, apenas para criticar. Mas o meu problema com o dorama nem foi tanto essa tentativa de fazer um dark romance açucarado, mas sim o fato de que ele não entrega o gênero que ele promete ser. Eu lembro de ter assistido o trailer de Mr. Plankton com muita expectativa de rir, porque seria um romance hilário. Porém, o que eu recebi foi só melodrama e tragédia. Literalmente, o dorama inteiro é merda atrás de merda acontecendo. E a gente provavelmente tem um dos protagonistas mais infantis, temperamentais e tóxicos de toda a Dramalândia, junto, fazendo par, né, com uma das protagonistas mais barulhentas e chatas. Ela passa o dorama inteiro gritando. Ah, mas que mulher mais metida! E como fala alto? E se você assiste dublado, porque tem disponível dublado, eu sinto dizer que a sua experiência vai piorar exponencialmente. E a trama desse drama começa muito simples. O nosso protagonista bronzeado e malhado, bem bonito, chamado Rejo, administra um negócio online de prestação de serviços, daqueles do tipo que você não pode pedir no Mercado Livre. E por isso ele cobra uma fortuna para fazer. Só que ele parece ser bem muquirana, já que mora numa favela, num prédio velho, mofado e que está prestes a ser demolido. E ele passa toda aquela vibe de esquerdomacho que fuma, bebe, tem problemas psicológicos e planta a própria cannabis enquanto jura que adora o comunismo e não liga para dinheiro, mesmo fazendo de tudo para ganhar os queridos UOLs. E antes que vocês me cancelem, eu não tenho nada contra esquerdomachos, tá? Foi só pela piada. Mas é claro que dentro desse negócio, o Rejo não toca o barco sozinho. Ele tem, né, um funcionário chamado Guiho, que aparece logo na primeira cena, correndo até a casa do chefe. Só que enquanto ele tá lá pulando os degraus para alcançar, parece que o último andar em que esse homem mora, ele esbarra na dona do prédio. E ela faz um escândalo falando para eles saírem, porque ela precisa demolir o prédio e que todo mundo já deixou, menos eles. E aí ele entra na casa do Rejo, conversa com o Rejo sobre o prédio e também sobre um serviço que apareceu, que é achar uma garota que fugiu de casa e está pagando uma fortuna por esse caso. E o Rejo já de cara nega e briga com ele falando que fuga de crianças e assassinatos ele não pratica. E aí, enquanto eles estão, né, nessa discussão corporativa, um bando de homem engravatado chega, quebra o aquário dele, destrói a casa, mete a porrada nele, e aí do nada uma diva maravilhosa entra e propõe um negócio, porque, né, pra que dialogar se a gente pode bater? E é claro que o Rejo gosta da proposta dela e aceita o serviço. Acontece que essa moça estava prestes a se casar com um mafioso bem criminoso da Coreia, o famoso dono da boca, e ela não quer mais se casar e pede ao Rejo que sequestre ela no dia do casamento. O cara é maluco e aceita, e no dia do casamento dela ele bate lá bonitinho, todo bad boy vestido de preto em cima de uma moto linda, fazendo várias manobras, pega ela, bota em cima da garupa e ó, vaza deixando o mafioso e seus capangas tudo fazendo papel de palhaço e trouxa. Só que enquanto ele tava na estrada com a menina bonita, vestida de noiva na garupa, gritando, foge comigo, vamos curtir a vida, o Rejo começa a sentir uma dor de cabeça infernal, uma tontura e aí tela preta, meus amigos. Ele simplesmente desfalece. E a moto que estava a 100 km por hora, né, cai e eles sofrem um acidente.
Se o mundo fosse justo, os dois teriam morrido ali e poupado a gente do sofrimento de assistir o resto do dorama, mas o mundo não é justo e o dorama não quer entregar a tragédia agora, já que só passaram-se 20 minutos mais ou menos do primeiro episódio. Então, obviamente, os dois ficam vivos. O Hae-jo acorda no hospital e recebe a notícia de que a garota que ele tinha sequestrado já havia dado o pé, pegado o avião e fugido do país. Enquanto isso, um médico leva ele até uma salinha bem tenebrosa e conta pra ele que ele está com um tumor no cérebro e só tem 3 meses de vida. Pois é, a notícia bombástica dentro de 30 minutos do dorama é que o nosso protagonista vai morrer. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Tipo assim, eu não tô te dando um spoiler. Eu, quando eu tava assistindo o dorama, eu até pensei assim, pô, pode acontecer um milagre? Pode, mas no gênero não tá fantasia. No gênero não tá espiritualidade. Entendeu? Como que esse homem vai se curar de um tumor, sendo que o pessoal tá falando com ele que ele vai morrer daqui a 3 meses? Era pra eu ter parado de assistir nesse ponto. Mas eu insisti. O Hae-jo fica desorientado, né, pela notícia bombástica de que ele vai morrer. Obviamente não é uma notícia que você recebe muito bem. E aí ele está andando pelo hospital super cabisbaixo até que ele esbarra na ex dele, que está no meio de um barraco tentando sequestrar a criança de uma mulher. A Jo Jae-mi, que é a ex dele, foi diagnosticada com menopausa precoce nos seus 28 aninhos, o que significa que ela não pode mais ter filho. E aí, ao invés dela se lamentar e tudo mais, ela resolve pedir para uma mulher que já tem filho demais para dar o filho dela para ela. E aí ela fica num barraco, ela cria um barraco, ela começa a gritar, porque é tudo que essa protagonista sabe fazer. Ela começa a fazer um escândalo, tentando roubar o filho de uma mulher no meio do hospital. Até aqui, gente, honestamente, é de se questionar realmente a saúde mental do roteirista. O Hae-jo observa tudo de longe, provavelmente pensando, ufa, que bom que eu não sou o único que tô na merda. E depois disso ele começa com um comportamento estranho, mas muito comum dentro dos protagonistas coreanos, que é o de ser o stalker romântico, que a gente até admira. Ele fica olhando a Jo Jae-mi super triste de longe, enquanto ela sai do hospital e caminha na chuva. E aí ele pega um guarda-chuva, abre e dá pra ela disfarçadamente e sai correndo. E aí, de repente, eu esqueci tudo o que aconteceu, toda a bananada que aconteceu em menos de meia hora de dorama, pra, né, consumir as primeiras migalhas de romance que esse dorama dá. O problema é que a Jae-mi está para se casar com um homem rico de uma família tradicional coreana. Aquelas que exigem um filho macho para continuar a linhagem. Como ela não pode ter filhos, a vida dela está desmoronando. E para piorar, ela teve que mentir para a sogra, que era completamente contra o casamento, de que ela estava grávida. Como é muito difícil contar para sua sogra que você estava grávida, mas não pode ter filhos, ela simplesmente resolve continuar com o casamento e empurrar o B.O. e ver o que ia acontecer, já que o esposo dela quer casar com ela e sabe que ela não está grávida. O noivo dela se chama Oh-hung e ele é um homem de 40 anos, muito fofo, muito gentil, muito querido, mas infelizmente, né, a casca não é tão legal. E só uma pausa para dizer que ele é um dos melhores atores que eu já vi. Ele interpretou diversos personagens incríveis, como Tudo Bem Não Ser Normal, né, que ele fez o irmão do protagonista que tinha autismo, e ele também estava em Revenant, interpretando o professor de folclore, então eu simplesmente amo esse ator, eu realmente só não acho ele bonito, tá? Mas não é uma crítica ao talento dele. Mas enfim, o Oh-hung ama a Jo Jae-mi de verdade, ele ama tanto ela que, inclusive, ele que deu a ideia pra ela mentir sobre a gravidez, e ele segue firme com ela até o dia do casamento. Acontece que o Hae-jo, né, nas suas reflexões sobre estar morrendo, decide de uma vez por todas que vai utilizar esses 3 meses da vida dele para procurar o pai biológico dele. Isso porque ele cresceu em uma família rica, com uma mãe e um pai perfeito. Só que, aparentemente, esse pai não podia ter filhos, então ele fez todo um processo de inseminação artificial. E quando o Hae-jo era pequeno, ele pediu à mãe um irmãozinho. E a mãe foi ligar para a clínica para averiguar se ainda tinham restos de sementes depositadas lá. E aí a clínica descobre que nunca usaram a semente nela. Ou seja,
ela ficou grávida com o esperma de um outro cara. Isso aparentemente destrói a família deles e eu não sei porquê, já que eles criaram um menino como filho deles. A mãe se suicida e o pai passa a ignorar completamente a existência do filho, o que causa o Haejo a fugir, mais ou menos com uns 15 anos, e ser encontrado por uma mulher de caráter questionável que cria ele do jeito que criou para ele ser um completo idiota. Agora que eu resumi muito bem a história triste e dramática que você realmente assiste com dor no peito, de forma muito, mas muito casual, a gente volta para a parte em que o Haejo decide, procurar o pai biológico dele, mas que não quer fazer isso sozinho. E aí finalmente chega o dia da Jojemi casar, e quem que aparece, gente? Quem que aparece? Isso mesmo, o Haejo aparece no dia do casamento dela, e não é para pedir desculpas, tá, meus amores? Ele decide que quer sair nessa jornada e que não vai ir sozinho e vai arrastar a Jojemi junto. Então ele bota a mulher no ombro, gente, e corre do casamento. Isso mesmo, ele sequestra a ex dele. Essa é a história do nosso herói. Enquanto a Jemi se debate igual um peixe fora d'água e tenta voltar para o Enru, o coitado do noivo resolve desafiar a mamãe e parte atrás dela porque fez a promessa romântica e provavelmente mais estúpida do planeta Terra de que nunca deixaria ela, nunca abandonaria ela. Sério, gente, esse homem devia ter escolhido melhor as batalhas pela qual ele lutaria. Enquanto isso, o mafioso lá do primeiro episódio, que aparentemente tem um sistema de rastreamento embutido no cérebro, vai atrás do Haejo por causa do dinheiro que a noiva que abandonou ele no altar roubou. E para variar, ele desconta sua frustração no Gi-ho, que só queria ganhar um salário em paz. Mas ele acaba sendo torturado porque escolheu o emprego errado. E aí nós temos a Bong-suk, ou simplesmente Bong, que é uma mistura de mãe substituta e amiga e ficante ocasional do protagonista, porque nada nesse dorama pode ter limites saudáveis. Honestamente, eu não acho que eles ficaram de verdade. Mas passa aquela vibe estranha, sabe? Eu não conseguiria ficar do jeito que ela fica com o garoto que eu adotei. E a busca do Haejo pelo pai biológico vira um verdadeiro programa de auditório de tipo Quem é Meu Pai? Com testes de DNA e decepções a cada episódio. O primeiro candidato é um dono de restaurante com filhos brigando por herança que claramente não quer adicionar mais um nome à disputa. O segundo parece perfeito. Ele e Haejo se dão tão bem que a Jemi começa a desejar que ele seja o pai do ex. O que, convenhamos, seria um baita upgrade na história. Mas é claro que tudo dá errado e o homem não passa de um trapaceiro tentando dar um golpe no Haejo. E lá se vai o último vestígio de esperança na humanidade. Enquanto isso, o Enro finalmente encontra a Jemi e ela mente descaradamente para afastá-lo e não arruinar a vidinha dele. O cara, coitado, não desiste fácil e segue insistindo em ficar ao lado dela, provando que ser uma pessoa boa só garante sofrimento nesse universo. E é aí, gente, que as coisas tomam um rumo mais desorientado possível. O Enro, a Jojemi e o Haejo vão parar numa ilha deserta juntos. Parece que o roteirista não tinha mais como enfiar o pé pelas mãos e resolveu que os três deveriam fazer as pazes. Honestamente, nem me perguntem como que o roteiro já desistiu de fazer sentido nesse ponto da história. Durante esse retiro forçado, o Enru salva a vida do Haejo, depois que ele tem uma crise de dor de cabeça e uma convulsão, e os dois desenvolvem um respeito mútuo e até uma química que o Haejo nem sequer chegou a ter com a Jojemi durante todo o tempo que esse dorama estava rolando. Mas ao invés de aproveitar essa nova amizade, o Haejo continua na obsessão de arrastar a Jemi para sua jornada de autodestruição, sem contar que está morrendo. O trio finalmente é resgatado, porque até o roteiro percebeu que manter os três ilhados não estava rendendo muita coisa. Só que, para variar, o mafioso aparece na ilha pronto para matar o Haejo. E no meio dessa confusão toda, a Jemi acaba levando uma facada. Porque, drama, drama e mais melodrama. Mas, como eu disse, ainda tá muito cedo pra tragédia e, graças a Deus, ela estava com um sapato no bolso quando levou uma facada e não ficou gravemente ferida. E sim, gente, ela estava com um sapato no bolso. Depois desse evento absurdo, Haejo finalmente, tem o seu momento de autoconsciência crítica e ele decide se afastar da Jemi.
mas da pior forma possível, porque agora que a garota de novo está apaixonada por ele, ele afasta ela, sem contar pra ela que tá se afastando porque se preocupa com ela, fala que não gosta dela, que não quer ficar com ela, que tava só usando ela, pra no final ele voltar pra casa e ficar igual um chorume em cima da cama, abraçado com um sapato que ele deu ela, porque todo mundo nesse drama tem fixação pro sapato, enquanto fica lá todo depressivo, passando o resto dos meses que ele tem de vida, o quê? Morrendo de autopiedade. Nesse ponto, eu já não aguento mais, entendeu? Esse protagonista, eu já quero que ele morra de uma vez. E enquanto o Hae-jo tá lá se matando de autopiedade, o Eun-hoon decide que vai se libertar de uma vez dos laços tradicionais sufocantes da família dele, e aí ele peita a mãe dele e se liberta de uma vez por todas e vai seguir a vida dele do jeito que ele quer. Logo após isso acontecer, a Jo-jae-mi decide que vai voltar pro Hae-jo, mas a gente não pode ter reencontros felizes. O cara simplesmente apaga e entra em coma por causa, do tumor dele. Enquanto está em coma, o Hae-jo sonha sobre plânctons e filosofa sobre a importância deles no nosso ecossistema, mesmo eles sendo muito pequenos e parecendo insignificantes. E aí a gente descobre o porquê que o dorama se chama Mr. Plankton, porque o Hae-jo se acha muito pequeno e insignificante, assim como a protagonista. Enfim, esse dorama é cheio de simbolismos e sapatos, aparentemente. O Hae-jo acorda do coma e a Jo-jae-mi o ajuda a sair do hospital para que eles possam procurar pelo pai biológico dele antes que seja tarde demais. Porém, o Hae-jo usa isso como desculpa apenas para fazer com que Jae-mi reencontre sua mãe biológica, já que ela foi abandonada em um orfanato. Depois de um reencontro mútuo entre os personagens, pedidos de perdões e acordos de paz, o Hae-jo acorda em uma noite decidido a ir atrás do seu pai. O desespero é tanto que ele nem espera a Jae-mi. Ele apenas pega um táxi e vai de encontro ao pai dele. Finalmente, nós vemos a reconciliação entre os dois, com o Hae-jo escolhendo perdoar o pai por tudo, assumindo que ele é o filho dele, mesmo não sendo de sangue. E então a gente tem o grande finale desse dorama. O Hae-jo e a Jo-jae-mi finalmente têm um momento de paz para curtir o romance deles. E aí, enquanto eles estão viajando bonitinhos lá no inverno, no meio da neve, procurando por um trevo de 4 folhas, o Hae-jo simplesmente estataleca no chão, o nariz começa a sangrar, a cabeça começa, a dar, piruetas, e ele parte dessa pra melhor. Porque, morrer no hospital ficaria muito chato pra esse dorama. Tinha que ser pelo menos uma cena fofinha. No fim, nós não temos um final feliz. A gente descobre que Eun-ho seguiu a vida dele, finalmente liberto, da mãe e sofrendo, porque a noiva que ele tanto amava resolveu que não queria ficar com ele, e sim com um ex-tóxico que estava, by the way, morrendo. A Jo-jae-mi, eu não sei o que acontece, porque a última cena do dorama é literalmente um carro na estrada, e o único final fechado que nós temos nesse dorama é o do Hae-jo morrendo. Que a gente sabia que ia acontecer desde o primeiro episódio, porque falaram pra gente que ele só tinha 3 meses de vida. É a única coisa fechada nesse dorama. E é assim que o Mr. Plankton termina, com o nosso protagonista virando adubo. E sim, eu dei muito spoiler nesse vídeo, porque é um vídeo de review, então se você tá vendo, ou você quer saber se você deve assistir esse dorama, ou você já assistiu, e não tem muito o porquê de eu não contar o fato de que ele morre. Eu cortei muitos detalhes do dorama, mas o que ele morre é óbvio, nem é spoiler. Você assiste isso nos primeiros 20 minutos, tá? Você já entra no primeiro episódio sabendo que ele vai morrer. Então eu não cometi nenhum crime nesse vídeo. Vamos falar sério, o dorama tentou, vender esse dark romance, mas entregou um estudo de caso sobre más decisões. O nosso protagonista foi o único que teve um final fechado, porque no primeiro episódio disseram que ele ia morrer e ele realmente morreu. O objetivo dele era encontrar o pai biológico e ele encontrou, enquanto a nossa protagonista, cheia de teimosias, dependência emocional e problemas psicológicos e emocionais, ficou a ver navios. E o único protagonista e personagem saudável da série, que é o Oh-hoon, foi feito de trouxa a série inteira e saiu de mãos vazias, porque a Jo-jae-mi não fica com ele. Muitas pessoas amam esse dorama, muitas pessoas amam esse dorama, muitas pessoas ficaram tocadas e choraram muito com esse dorama, muitas pessoas ficaram tocadas e choraram muito com esse dorama. Mas pra mim, simplesmente não fez muito sentido, nem os conflitos internos e nem as resoluções. E honestamente,
Se você assistiu esse vídeo e gostou desse drama, eu quero que você me explique o porquê nos comentários, porque eu realmente gostaria de ver uma perspectiva boa. Eu honestamente fiz uma review do My Drama List e tem um monte de gente comentando que concorda comigo, porque não dá pra torcer por um casal tóxico feito o Hae-jo e a Jojemi. Se você assistiu até aqui, ó, um beijo pra vocês e obrigada pela atenção. Até a próxima.